Amados irmãos, a paz do Senhor, nós chegamos em 1 Timóteo, capítulo 3. E aqui nós temos, louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus nos ensinando como deve ser a qualificação para qualquer um que deseja o ministério da palavra. Eu sei perfeitamente que aqui diz, esta é uma palavra fiel, e se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. E aí Paulo vem, pois convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado vinho, não espancador, não cobiçoso, nem de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem sua casa, tendo seus filhos em sujeição e com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Também convém que tenha bom testemunho dos que estão fora, para que não caia em afronta no laço do diabo. E aí, a partir do versículo 8, Paulo vem trabalhando com diáconos, ou seja, com o ministério do servir. Então, se você parar e pensar, Paulo então divide a questão ministerial em dois grandes ministérios, como nosso antigo pastor presidente nos ensinava. Você tem aqueles que são chamados para o ministério da palavra e aqueles que são chamados para o ministério do serviço. Ou seja, quando Paulo conversa com Timóteo, do versículo 1 ao versículo 8, e que ele está falando de episcopado, ou seja, de bispo, Paulo está falando não somente daqueles que seriam pastores, supervisores sobre outros pastores, daí a palavra específica no sentido episcopado ou bispo. Mas Paulo está falando sobre todo aquele que Deus colocou à frente de uma igreja para cuidar, para supervisionar, para guardar esta igreja. Quando você pega um dicionário bíblico Strong, o mais completo do mundo, né? A palavra episcopos, que aqui fala de bispo, ele se refere da seguinte forma no original grego. Ela significa supervisor, curador, guardião. Inclusive ele nos ensina assim, que os atenienses, gregos, né, atenienses, usavam o termo para os funcionários do Estado, e que Paulo considerava nobre o trabalho de um episcopos, ou seja, de um bispo. Paulo olhava para aquele que estava à frente da igreja e Paulo simplesmente olhava e o via como a mesma dignidade de um grande homem que cuidava das coisas do Estado. Assim, a palavra aqui, episcopos, não significa somente aquele que está à frente de vários pastores, mas sim todo aquele que está à frente de uma obra, todo aquele que é curador, que é guardião, que está à frente de uma igreja. Então aqui nós temos, obviamente, as qualificações de um homem de Deus que à frente de uma igreja está. Como é que se deve escolher aquele que à frente da igreja está? Bem, em primeiro lugar, Paulo instrui a Timóteo que o bispo deve ter algumas
qualidades pessoais. Primeiro, ele tem que ser irrepreensível, o que significa sem culpa, sem mancha, sem acusação. Essa era uma exigência de perfeição. Aqueles que devem estar à frente da obra devem ter reputação absolutamente ilibada. Segundo lugar, marido de uma só mulher, né? Ou seja, literalmente, um homem que leve a sério o casamento, o estado de casado, que comungue a vida com sua esposa e que viva em fidelidade e harmonia com esta mulher durante toda a sua vida. Terceiro lugar, um homem absolutamente equilibrado, ou seja, o ministro de uma igreja tem que ser sóbrio. A palavra significa exatamente o seguinte, que tenha um estado mental equilibrado, sóbrio e não intoxicado. Ou seja, um homem sóbrio ou equilibrado, ele permanece no total controle de suas faculdades mentais, não dando abrigo a nenhum tipo de influência que poderia fazê-lo se comportar mal. Então é óbvio que aqui Paulo literalmente está simplesmente olhando para aqueles que estão na frente da obra e está de forma muito clara, direta, dizendo para Timóteo, olha, escolhe homens que sejam equilibrados, que não se deixem levar pelos excessos das coisas como medicação, alimentos, bebidas, que seja equilibrado, que tenha uma vocação para o ministério e que seja absolutamente sóbrio. Olha que interessante, mais uma característica do homem que tem que estar à frente da obra é ter o domínio próprio. Domínio próprio significa ser razoável, ser sensível, ser absolutamente controlado por si mesmo, não se levando pelos sentimentos e pelas emoções, estando acima de absolutamente tudo isso. É muito interessante, né? Paulo ainda diz que aquele que está na frente da igreja tem que ser um homem respeitável. Respeitável. Significa que no mundo em que ele está, ele simplesmente é alguém que dá testemunho e que tem vida espiritual e vida material e nada, absolutamente nada, macula a sua vida. Pastor, onde está a parte do respeitável? A parte do respeitável vem depois do sóbrio, no versículo número 2. Ou seja, honesto. Ou seja, honesto, tá? Ele tem que ser honesto. Honesto significa respeitável. Fora isso, hospitaleiro e absolutamente apto para ensinar. Absolutamente apto para ensinar. Ou seja, alguém com capacidade, com conhecimento bíblico, alguém com capacidade absolutamente grande, alguém que estuda, que busca, que conhece e que simplesmente, obviamente, não é levado por nenhum vento de doutrina. Interessante que é alguém que se controla. Ele não é dado ao vinho, ele não é espancador, ele simplesmente não é levado pelo valor do dinheiro por torpe ganância, mas absolutamente moderado, contencioso e não ama o dinheiro, tanto é que não é avarento. E que, óbvio, tenha o controle de sua casa.
tendo os filhos em sujeição, tendo a esposa como arauto absolutamente grande no seu ministério, como aquela mulher que está ao seu lado e, obviamente, forte para o grande ministério. Porque, vamos ser francos, se o indivíduo não tem o governo de sua casa, como é que vai controlar a igreja? Como é que vai governar a igreja? Mais uma característica, não neófito. Quando se pensa na questão do não neófito, aqui se tem em mente o quê? Olha que interessante. Aqui se tem em mente que o nosso querido bispo, ou seja, o pastor da igreja, aquele que está na frente da igreja, ele simplesmente não pode ser um recém-convertido. Ele tem que ter anos a fio na casa do Senhor. Aqui não se está falando de idade, aqui se está falando de discernimento espiritual, ou seja, é para evitar de pegar novos convertidos e colocar como padrão, colocar como aquele que vai dirigir os trabalhos da igreja, não. Você vai pegando o novo convertido, você vai usando no ministério, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo, até que um dia não seja mais neófito e, óbvio, se realmente for reconhecido nele a capacidade de ensino e a capacidade de administração, então, obviamente, ele é trazido ao ministério da palavra. Tá? O neófito ele tem um problema muito sério. Segundo o versículo 6, ele facilmente pode acreditar que tudo que ele está conseguindo na vida foi produto do trabalho e do esforço dele. E aí, obviamente, o ego se levanta e ele se ensoberbece e cai na própria condenação do diabo, que foi o orgulho. Agora, é óbvio que aquele que está na igreja tem que cuidar de sua reputação. Olha o versículo 7. Ele tem que dar bom testemunho. Ele tem que dar bom testemunho. Ele não pode ser alguém que tenha, infelizmente, caído em afronta, que tenha aprontado tanto lá fora, que tenha sido e tido uma vida, infelizmente, tão horrível lá fora que todos olhem para ele e digam: este não tem condições de ser pastor. Não estou dizendo daqueles que simplesmente aceitaram Jesus e mudaram a vida e que todo mundo diz: ué, mas agora é crente? E esse indivíduo ainda agora é pastor, está cuidando dos outros? Não estou dizendo desse. O que eu estou dizendo é daquele que, infelizmente, trabalha já na obra do Senhor, já é conhecido como servo de Deus, já está na frente da igreja, mas que infelizmente lá fora dá mau testemunho. Amados irmãos, a qualificação de alguém que simplesmente pretende se tornar um pastor, pretende cuidar de uma igreja, pretende supervisionar almas, pretende ensinar, levar gente para o céu. A qualificação é muito alta. Mas se Paulo simplesmente chega para Timóteo e exige isso de Timóteo, é porque é possível se ter isso. Então você que sonha com o pastorado, você que sonha com ter uma igreja em suas mãos cuidando, creia, estude a palavra, cresça na palavra, entenda a palavra, se dedique à palavra e simplesmente vá vivendo a palavra e crescendo espiritualmente. Porque quando chegar o momento de te entregar uma igreja, o Senhor tocará no teu pastor. Você será reconhecido pelo ministério e o Senhor te entregará um povo para que você cuide, para que você abençoe, para que você simplesmente faça desse povo um povo que vá chegar aos céus cheio da glória e da graça de Deus. Agora,
É óbvio que também aqueles que não estão no ministério da palavra, mas que simplesmente Deus os chamou para o grande ministério do serviço, ou seja, os diáconos. Olha a qualificação de um diácono segundo Paulo. Capítulo 3, versículo 8. Da mesma sorte sejam os diáconos honestos, não de língua dobre, ou seja, sim, sim e não, não. É para ficar falando sim e depois fazer o não, e falando o não e depois fazer o sim. Não, 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 não. Muito menos dado a vinho. Você está servindo. Como é que pode estar com a cabeça entorpecida pelo álcool e quer servir na casa de Deus? Não pode. E muito menos não pode ser cobiçoso de torpe ganância. Na medida que se serve o povo de Deus, não se pode pensar em lucrar sobre o povo de Deus. Não se pode pensar em fazer do povo de Deus um grande negócio. Então, olha que interessante. Um diácono deve ter a fé guardada no coração, segundo o versículo 9, e deve ter uma consciência pura, amorosa, digna. Não deve ser homem que só pensa no mal, só pensa em imoralidades, em maldades. Ao contrário, deve ter uma consciência pura. E óbvio, Timóteo é instruído no versículo 10 a fazer o que a nossa pastora Loide sempre faz. Sejam primeiros provados, depois sirvam, e se forem irrepreensíveis, aí sim sejam consagrados. Amados irmãos, é fundamental isso acontecer no ministério. Ninguém mais pode colocar as mãos apressadamente sobre aqueles que querem servir na igreja, seja na posição de pastores, evangelistas, presbíteros, seja na posição de diácono. Primeiro você separa, primeiro você instrui, primeiro você trabalha com ele, para depois, aí sim, depois, bem depois, ele, depois de provado e aprovado, ser simplesmente consagrado. E olhe que os diáconos devem ter também suas esposas na linha. Olhe o versículo 11, da mesma sorte, que as esposas sejam honestas, não maldizentes. Então, mulher de diácono tem que ter a língua controlada, sóbrias e fiéis em tudo. E fiéis em tudo. E tal como os nossos queridos episcopos, ou seja, bispos, ou seja, pastores, aqueles que estão na frente da igreja. Versículo 12. Que os diáconos sejam marido de uma só mulher e que governem bem seus filhos e suas próprias casas. Por quê? Porque o diácono, tal como o pastor, o presbítero, o bispo, ele simplesmente deve ter a casa junto com ele. Por uma razão simples. Porque o versículo 13 diz: como é que se servirão bem como diáconos? E, obviamente, se não tiverem a casa consigo. Ou seja, um excelente diácono pode aspirar crescer na carreira e simplesmente chegar depois a uma posição maior. Não que a posição de diácono seja menor, mas nós sabemos que muitos diáconos hão de crescer porque foram chamados não para o ministério do serviço, mas para o ministério da palavra. Da palavra, não é? E Paulo chega e diz: olha, estou te escrevendo isso porque eu já desejo te ver, Timóteo. Versículo 15, mas se eu tardar, faze como eu estou falando, porque convém que a igreja do Deus vivo seja exatamente assim
como eu estou te passando. E lembre-se, Timóteo, lembre-se que sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito e visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Então, Timóteo, estes que haverão de cuidar da igreja do Senhor, que sejam homens dignos para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu sei que muitos agora estão se perguntando, mas meu pastor, como é possível hoje, em plena sociedade do século XX, encontrarmos homens tão dignos como esse? É uma sociedade tão corrupta, é uma sociedade tão difícil, é uma sociedade tão terrível. Será que ainda temos pastores à altura daquilo que foi descrito em 1 Timóteo 3? Será que ainda temos diáconos à altura do que foi descrito aqui em 1 Timóteo capítulo 3? Irmãos, a Bíblia diz que Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós temos sim, nós temos em todo esse Brasil homens cheios do Espírito Santo, que são simplesmente baluartes da verdade. Ninguém é perfeito, ninguém é absolutamente perfeito, mas nós caminhamos para a perfeição, para sermos como Cristo é. E todo aquele que deseja o trabalho na obra do Senhor, então que se paute por estas diretrizes altíssimas e creia, o Senhor é grande e poderoso, e Ele não somente nos chama para o ministério, mas nos capacita com todas estas habilidades. Basta querer, se dedicar, abrir mão do que tem que ser aberto mão. Você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, que foram chamados para o ministério, o Senhor vos capacitará em absolutamente tudo. Deus abençoe. Amanhã nos encontraremos com 1 Timóteo, capítulo 4. Deus abençoe a todos vós. Amém.